Quer mais livro de... Não? Ele é temperamental, ele tem todo o tempo, ele fala em inglês várias coisas, aí ele vai ligando, tá? Ele é chato. Tem vida própria. É. Os equipamentos hoje tem, né? Eu Que absurdo. sim, sim. Pode falar um pouco? Sim, posso. Tá. Olá, Carla, sim, vamos ter uma conversa Vamos legal. ter uma conversa. Ok. Vou tentar falar devagar. Sim. Fala mais um pouco. Pronto. Já. Não, tá perfeito. Pode começar. Sara, queria que você falasse um pouco sobre a Dona Estefânia, essa figura, o que ela representa para a história de Portugal. Ela teve muito pouco tempo em Portugal. Antes ela vinha da antiga Prússia e ela era, de facto, foi uma jovem de uma muito boa família em termos de educação, em termos de valores. Mas ela é muito engraçado porque, percorrendo um bocadinho atrás da sua infância, da sua juventude, que não se sabe assim tanto quanto isso, o que se sabe é que ela, de facto, sempre teve uma preocupação muito social. Portanto, ela já se contava que já na sua infância e juventude que ela saía do palácio onde eles na altura viviam para ajudar as pessoas, portanto saía incógnita para ajudar quem mais precisava, e depois tinha muita preocupação cultural, queria ler muito, ela falava com o pintor, portanto era uma pessoa muito preocupada socialmente e culturalmente. E de facto, aquilo que nos dizem é que quando ela saiu de lá, portanto quando foi a escolhida de Dom Pedro V, que na sua passagem, ela quando veio para Portugal fez um trajeto de comboio e que as pessoas paravam a saudá-la, portanto nas paragens estava toda a gente parada a saudá-la, porque de facto ela, mesmo lá de onde veio, era uma personagem muito querida, era uma jovem que já na altura sentiam que fazia a diferença. E mesmo em Düsseldorf há mesmo lá um jardinzinho onde tem lá mesmo um memorial da Dona Estefânia, portanto foi alguém que mesmo lá deixou carinho. E depois, quando chegou em Portugal, ela teve muito pouco tempo cá, mas de facto o pouco tempo que teve foi extraordinário, porque eu acho que ela era uma pessoa com muita visão. Há quem diga que eu no livro não a retratei tão alemã como ela era, porque ela ao mesmo tempo tinha valores e princípios muito rígidos, portanto, e ela quando chegou a Portugal ficou um pouco chocada com algumas das coisas que ela via. E depois juntou-se com alguém, que era o Dom Pedro V, que também era ele um homem especial, e também ele queria mesmo mudar o país, portanto, ele quando se tornou rei, tinha mesmo uma convicção de que ele iria transformar Portugal. E de facto juntaram-se dois seres, foi um casamento combinado, mas ela foi escolhida por Dom Pedro V exatamente porque ele sabia dessas suas qualidades, e juntaram-se de facto duas pessoas que queriam mesmo transformar Portugal. E portanto foi muito curioso porque os relatos que há é que eles iam caminhar, portanto eles iam os dois de mãos dadas, caminhar por Lisboa para tentar perceber o que é que as pessoas precisavam. Portanto, havia mesmo uma preocupação social muito grande. E no caso de Dom Pedro V, inclusive, ele ia para os hospitais ajudar, porque na altura havia as epidemias, na altura eles passaram por um período complicado, e quer um quer outro, eles iam para os hospitais mesmo ajudar as pessoas, portanto, mesmo correndo o risco de ficarem doentes, o que é extraordinário, não é? Sabemos que os reis, nestas alturas, muitas vezes até fugiam destas zonas urbanas para fugirem exatamente a este tipo de possíveis contaminações. E foi nessa altura, e daí que a Dona Estefânia depois se tenha tornado uma referência incontornável, apesar de muita gente não saber a sua história, é que a Dona Estefânia, o que ela percebeu quando estava nos hospitais é que as crianças eram misturadas com os outros doentes. E ela tinha um grande desejo de ser mãe, que nunca realizou. Aliás, nem se sabe muito bem se ela alguma vez deixou de ser virgem. É um dos mistérios que não se sabe muito bem. Claro que no livro, enquanto romance, faço algumas opções, não é? Mas isso não é claro. Portanto, há quem diga, de facto, que ela morreu virgem. Há um documento que diz que ela terá morrido virgem, mas ninguém sabe muito bem se será verdade ou não. E não podemos voltar atrás no tempo para o confirmar. Mas o que acontece é que ela
como via que as crianças estavam misturadas com as pessoas de mais idade, ela sentiu uma necessidade muito grande de que as crianças tivessem um cuidado diferenciado, não é? Que nós hoje, para nós, isso é algo que é básico, não é? Que é fundamental na nossa cultura hoje em dia, enquanto todos os direitos que nós temos consagrados. E naquela altura, de facto, ela fez muita pressão para que se construísse então um hospital pediátrico. E o que acontece é que quando ela adoece, portanto, quando ela percebe, e o meu livro é todo baseado nisso, não é? No período em que ela primeiro adoece e depois começa a ter consciência de que não vai sobreviver, ela percebe que ela quer deixar um legado, quer deixar alguma coisa. Então ela aproveita o seu dote para, pede que seja construído um hospital pediátrico com a máxima qualidade e tudo aquilo que as crianças portuguesas merecem. E o certo é que esse hospital, não só na altura foi um hospital de referência, porque foram chamados depois, o marido dela fez questão, o nosso rei, de chamar os melhores técnicos, as pessoas mais qualificadas de toda a Europa para construir mesmo um hospital de referência, como depois, inclusive, o dote não chegou e depois o próprio pai de Dona Estefânia mandou mais dinheiro para que esse hospital fosse concluído em memória da filha, e esse hospital continua hoje em dia a ser uma enorme referência em Portugal, o Hospital Dona Estefânia. Ainda hoje existe. De vez em quando, ainda há pouco tempo se falou se deveria fechar ou não, mas muitas vozes se levantaram, porque dizem que a memória de Dona Estefânia está ali, foi um desejo que ela pensou, que ela desejou, que se ergueu na sua vontade, e portanto que seria muito bom preservá-lo. É um casal com tanta vontade de mudar Portugal. Qual foi o Portugal que esse casal encontrou logo que eles se casaram? Pronto, nós em Portugal temos uma história de muita desorganização, infelizmente muito dinheiro mal gasto, e depois nessa altura também o que Dom Pedro V sentia e esse foi um dos focos também dele, foi a fraca cultura e a pouca educação das pessoas. Aliás, eles também na altura também foram responsáveis pela criação também de escola, portanto eles fizeram um trabalho também nessa linha da educação. E sendo que, e nós temos que falar isso, não é? Dom Pedro V teve uma educação extraordinária também com a mãe dele, não é? Que era uma pessoa, de facto, toda ela também muito voltada para a educação. E, portanto, eu acho que também por isso ele terá tido essa visão, essa lucidez de que para mudar teria que se fazer essa intervenção na educação, que é fundamental depois para que haja uma mudança efetiva, não é? Porque pode-se mudar a vários níveis, mas depois se não houver uma geração que depois dê continuidade àquilo que se fez, é muito mais difícil, não é? E, portanto, eu acho que nessa altura, muitos historiadores que o dizem, não sou eu que o digo, é que ele de facto era um homem com muita visão, muito mal compreendido no seu tempo, não é? Porque às vezes a lucidez muitas vezes é vista como loucura, não é? Porque muitas vezes vem antes do seu tempo, não é? Mas tudo aquilo que ele escrevia era tudo de muita lucidez, e depois ele preconizava outra coisa, que era a aproximação com o povo. Portanto, uma das coisas que ele acabou naquela altura foi com o beijamão, não é? Porque para ele não lhe fazia sentido que aquilo fosse algo, as pessoas ajoelharem-se para lhe beijarem a mão. Portanto, e esta vontade de conhecer os problemas do país, de estar próximo, não é? Diz também que ele na altura fez uma caixa para recolher pedidos e queixas de que as pessoas quisessem. Portanto, todas as iniciativas que ele tomava são iniciativas que nós hoje olhamos para elas e pensamos, sim, faz todo o sentido, não é? E mesmo assim, ainda hoje muitas vezes a gente não consegue ainda bem levá-las a cabo. Mas ele, nesse aspecto, era uma pessoa com uma visão extraordinária. Tem alguma coisa tocando? Ai, não sei se é o meu. Não sei se é o meu vibrando. Querem que eu lá vá? Não, por nós não. Se você quiser ir ver quem é, fica à vontade. Não. Eu é mesmo só se interferir. Interfere um pouquinho. Então eu vou. Deve ser melhor desligar mesmo.